Já de volta e Supergás Brás, o Supergás Brás tem o Pontos Mania. Você comprou o Supergás Brás, você já começa descontando o quilo do gás, né? Porque na balança que você tem em casa, se você não tem, pode adquirir, não custa nada, 2643-4497, eles vão levar a balança para você. Aí você vai descontar ali 1,5 kg, 2 quilos, né? Que sempre fica no fundo do botijão. E você, tendo Pontos Mania, fica mais barato ainda, você tem um desconto numa próxima compra no Supergás Brás 2643-4497. Eu abri o programa de hoje, falei sobre vários assuntos, né? Minha garganta tá que tá. Inclusive sobre uma gripe. E falei sobre vacinas e tudo. Sobre o final de semana, que foi um final de semana assim, de muito trabalho na igreja para mim, né? E que foi a abertura do Metanoia. E que eu falei que o pastor Marcos Basílio estava hoje aqui. Eu falei, olha, Metanoia, as pessoas quando me veem com a camisa do Metanoia na rua, e eu ando algumas vezes, hoje, por exemplo, eu estou, que a abertura do Metanoia foi ontem, do 18º Metanoia. As pessoas me perguntam o que é. Tem uns que, por causa da logomarca, me perguntam se é uma banda de rock. Eu brinco, falo, é uma banda de rock. Eu falei, Metanoia não é encontro, Metanoia não é retiro, e eu também não vou falar para vocês o que é o Metanoia, tá? Porque é um negócio tão espetacular, tão profundo, tá? Metanoia significa mudança de mente. Você muda mesmo, muda mesmo. Se você quiser manter essa mudança durante a sua vida, você vai manter. Se você quiser mudar quando você sai do Metanoia, mas dali a meia hora você esqueceu tudo, problema seu. Mas para mim, por exemplo, me faz um bem enorme. Tanto que depois que eu passei, eu não faltei mais nenhuma edição. Eu fui a todas as edições. E agora é a 18ª. E eu falei que o pastor Marcos Basílio ia contar tudo no Metanoia para vocês. Marcos Basílio, meu amigo, meu irmão, bom dia, muito obrigado. Bom dia, Hélio Carracena. Bom dia aos nossos telespectadores. Já estava com saudade de voltar aqui. Pois é, ficou doido mesmo. Na rua, olha, eu te vi lá no programa do Hélio, na TV Diário. Um abraço aí a toda a equipe Diário. É um prazer, uma honra estar aqui. Sobre o Metanoia, o que a gente pode falar que é algo pessoal, intransferível. Você tem que viver a experiência. Não se consegue a pessoa viver a experiência do outro, porque cada um vai viver ali dentro a sua realidade e aquilo que ela precisa viver realmente consigo mesmo, se encontrar. Então é intransferível. É o que você falou. Mesmo que você tenha sido informado por alguém que foi, eu sei tudo, não dá para descrever. Só participando, como você falou. Eu fiz a 9ª edição, nós já estamos na 18ª, e eu trabalho praticamente em todas elas. Eu também, depois que eu fiz a 11ª, não, 12ª. E de lá para cá fiz todas, né? Estou trabalhando em todas. Mas você falou que é uma coisa, você me falou uma verdade. Minha filha já fez, minha neta já fez, já levei amigos. E às vezes eu trago as pessoas de carona na volta, né? Cada um tem uma experiência diferente. Sim. Ninguém fala igual. Não vai falar, porque ali você vai ser tratado na sua realidade. Não é? Você vai ser provocado, vai ser trabalhado dentro da sua realidade. E nós não somos iguais. Às vezes a minha dificuldade, o meu problema não é o seu. O seu já é em outra área. Então é totalmente singular e diferente. Então a pessoa vai lá e passa, aí ela chega, ela se sente tentada a contar para o outro, e o outro vai receber aquela informação, mas baseado na experiência pessoal daquela pessoa. Sim. Não é a realidade dele. Lá cada um é tratado na sua realidade. E isso nos coloca para cima, nos dá uma visão diferente, né? Nós melhoramos conosco mesmo, né? O ser nosso é tratado e é diferenciado. Metanoia é uma religião? Não,
É uma ferramenta, né? Como nós temos muitas por aí. Então não é uma igreja, né? Não, não. Metanoia não é uma igreja. Qualquer um pode participar, independente de denominação, religião, né? É uma ferramenta de tratamento pessoal. Eu passei por algumas experiências de pessoas, como eu falei aqui, que fizeram metanoia, né? E que depois conversaram comigo, até no mesmo dia, as pessoas saem diferentes. Se elas vão manter essa diferença ou não, mas você sai assim meio que anestesiado lá de dentro, né? O impacto Espiritualmente falando. Né? Espiritualmente, na primeira semana, você sai dali. Primeira semana. Anestesiado. E aí é uma coisa que você tem que cultivar, tem que praticar, né? Uma vez que você foi tratado, a partir dali você tem que se desenvolver pessoalmente também. Né? Não pode estagnar. Achar que foi lá, melhorou ali, você se encontrou, ajustou aquilo que estava desajustado na tua vida, que precisava melhorar, e aí você volta para a rotina, volta para a mesmice. Né? Agora, mas ele tem uma coisa engraçada para quem já trabalha, né, no Metanoia, é que a gente paga para trabalhar, Sim, né? Você ontem pagou, eu paguei. Nós pagamos. A gente paga para trabalhar. São cerca de 40 horas lá no Metanoia. A gente não chega a dormir 10 horas. Não, a gente dorme muito pouco. Ativo, né? É? A programação é bem A gente dinâmica, quase não dorme. Não dorme. A gente comer até que se come legal, né? Bem. Mas você não para, você trabalha, você fica extremamente cansado. Mas a gente vai toda vez que tem. O cansaço, né? Mas toda vez que tem, a gente está lá pagando. A satisfação, o resultado supera o cansaço. Quando você vê o brilho no rosto das pessoas que passaram, que realmente se encontraram ali, não é? Se aperfeiçoaram, puderam rever os seus valores e ela sai dali, não é? Com aquele olhar brilhando para voltar para a realidade, não é? Para no dia a dia botar aquilo em prática, não tem preço, né? Como eu falei, não tem preço. Como eu falei na abertura do programa, não é encontro, não é retiro, até porque você não para, é muito trabalho, a coisa lá é dinâmico. É muito dinâmico, exatamente, é a palavra certa, né? É uma coisa muito dinâmica. Por que não se fala o que é o metanoia? É justamente para não tirar a surpresa para aquele que vai passar, para ele ter a sua experiência. Não tem nada demais, é até muito simples, diante desse clima que se cria. Por que não pode falar? Não se fala simplesmente para que a pessoa chegue ali e ela viva na intensidade, na essência, e ela aproveite todo o desenrolar, não é? Do que acontece ali, para o impacto na vida dela. Uma vez que você vai para um lugar que você precisa, porque quando você vai fazer uma cirurgia, dependendo da cirurgia, o médico te apaga. Porque se ele vier com, não é, para te abrir a coisa, você vai ter reações. Sim. Se você já for armado, então o que o médico faz? Ele te desarma. Com o quê? Com anestesia. Com anestesia. Seja ela geral ou aquela na espinha ali, né? Eu já tomei as duas. As duas, eu só tomei geral até hoje. Então, para quê? Para que você possa ser tratado e ali você não tem reação. Então, o objetivo maior é isso. É que você, quando chega e passe pelas experiências, aquilo causa o impacto de uma experiência nova. Né? Você reagir diante daquilo que você não estava preparado e armado ali. São cerca de 250 pessoas que passam cada vez, né? E quase 700 pessoas trabalhando. Que é uma estrutura muito grande. Mas a pergunta que eu quero te falar, quando você está lá recebendo as pessoas, que você, o pastor Marcos Basílio, né? Olha, você vê dentro daquelas 250 pessoas, 100 e poucos menores. Menores que eu digo acima de 16 anos, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos. Criança mesmo. Crianças participando. Nesse momento que a gente está vivendo de tanta dificuldade e um momento de tantas drogas espalhadas no país inteiro,
que o pastor faz? Sente ali naquele momento? É uma alegria, renasce a esperança, não é? Isso Porque mesmo. nós somos uma geração, né? Eu, você, daqui a pouco nós já estamos chegando no final da nossa linha. E a gente precisa deixar um legado para aqueles que estão vindo atrás, que vão nos substituir em todas as áreas aí. Então nós vemos aí que o Metanoia, e a gente vendo aquela juventude ali, a gente vê um fio de esperança para uma geração que vai chegar estruturada, vai chegar equilibrada, né? Ela vai chegar realmente para tomar posse das realidades que ela precisa tomar com responsabilidade, com caráter, com personalidade, com honestidade. Então isso acende em nós uma alegria, uma esperança muito grande quando eu vejo aquela gama de jovens ali. E todo mundo se iguala ali, né? Ali se iguala, não tem ninguém melhor e nem pior. Todos nós somos Eu passei por uma iguais. experiência muito engraçada agora no último, né? Eu atrasei um pouco para almoçar, já na hora de ir embora, né? Eu atrasei um pouco para almoçar. Quando eu cheguei, vocês já tinham almoçado, vocês já estavam saindo, né? E eu fiquei ali meio que sozinho com as pessoas que eu conheço. Aí eu peguei minha comida, né? Churrasco, né? Peguei lá minha comida e fui andando pelo jardim. E sentei junto de uma menina de 17 anos. Agora tu vê, eu, com a minha idade, conversei, fiquei almoçando junto com uma menina, ela é de Rio das Ostras. Ela fica no mesmo setor que eu fico lá no Metanoia. E eu com a minha idade toda e ela eu com quase 70 e ela com 17 anos. E a nossa conversa era a mesma. Era o Metanoia, ela falando sobre a recuperação de jovens em Rio das Ostras pelo Metanoia. Isso é fantástico, né? A gente vê isso lá. Você vai conversar com o jovem, com o adolescente, e você vê o brilho nos olhos dele, né? E não tem como. Quando você olha para a pessoa e ela está com pureza de alma, você vê que ela está sendo ali impactada e transformada naquela realidade. É um ambiente assim, né? De um nível sensacional. Não dá para descrever. É só aquele que passa, que vive aquela realidade, né? É verdade. Apagou a internet aqui, a minha internet apagou. Quem está aqui com a gente, eu não estou conseguindo abrir. Mas é problema da internet mesmo. Dinardo está aqui com a gente, agora sumiu. Mandar um abraço para o Dinardo. Ontem ele esteve na igreja, foi uma bênção. Um abraço aí, Dinardo. Esperar voltar, tinha uma pergunta ali, mas eu acho que o pastor Marcos Basílio já respondeu. O Copete. O Copete também está retomando as atividades, né? Porque a gente chega o mês de dezembro, temos o culto do Dia da Bíblia, foi uma bênção. Você participou lá na Praça Olímpica. Tivemos ali a reinauguração do Monumento da Bíblia, também foi um momento singular. Hoje está lá o monumento, né, arrumadinho. E agradecemos a todas as parcerias, ao poder público, às igrejas, alguns empresários que nos ajudaram. E hoje o Monumento da Bíblia está ali como uma referência. Aquele que ali passa, olha para aquele monumento, né? Ele vai despertar que existe um livro chamado Bíblia, que é a palavra de Deus endereçada a todos os homens, não só ao religioso. Independente de você ser religioso, não religioso, né? A mensagem de Deus, através da sua palavra, ela é pertinente a todos os continentes, a todas as etnias e a todas as pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a Bíblia. Um fato que está sendo feito lá na Missão Metodista Meu Dom. Antes, voltou aqui à internet, o Dinardo voltou à paz do Senhor, meu amado pastor Marcos Basílio. Jaime Palmares, lá da Feirinha do Alto. Hélio, bom dia. Ouvir o pastor Marcos Basílio é um prazer. Seu Jaime, um grande abraço, seu Jaime, dona Célia. Jaime das cadeiras, dos móveis. Olha, de excelência lá, os móveis dele.
Esse final de semana lá na Missão Metodista, a gente está falando sobre... Tivemos uma reunião no sábado e a pastora Gabriela falou sobre as crianças. O número de crianças tem aumentado gradativamente lá dentro da igreja. Está aumentando o número de crianças, está aumentando o número de pais também. E eu, quando digo crianças, vão pegar aí de 3 até uns 15, 16 anos. Pegar nessa faixa. Sei lá, tem muitos lá, muitos. Então, cada um, pela idade, por faixa etária, né? Eles são, quando começa o culto, cada um vai para uma salinha, tem o seu culto próprio, você sabe como é que funciona. Só que a partir de agora, não pode mais levar o celular. Não adianta procurar a Bíblia no celular, não pode. Tem que ter a sua Bíblia. Isso é muito importante. Eu queria que você falasse sobre isso. A Bíblia no celular e ter uma Bíblia em papel, você usar a Bíblia, abrir a Bíblia. Olha, é fundamental, Aí alguém pode dizer assim, mas vocês estão indo contra a tecnologia, o avanço. Mas vamos dar um exemplo aqui muito prático. Acontece comigo. Eu pego o celular, às vezes, para fazer uma coisa, abri o celular, aí chega lá, tem uma mensagem ali. Ao invés de fazer o que eu ia fazer, eu vou para a mensagem. E dali eu vou desencadeando, quando passa uma meia hora, coisa. Peraí, mas eu peguei o celular para fazer isso. E quando vi, desvirtuei tudo aquilo que ia fazer e fui para outro caminho. A mesma coisa acontece, você está ali num culto, você está ali para estudar a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus. Você abre no celular, mas de repente tem lá uma mensagem, e aí você prioriza. Vai desviar a atenção. Desvia a atenção, não tem jeito. Não é que sejamos contra a tecnologia, mas é a realidade do que estamos vivendo e vendo. Então, é fundamental isso. Há tempo para tudo. A Bíblia, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são os livros de Salomão, em Eclesiastes ele diz no capítulo 3, há tempo para tudo. Se você organizar a sua vida, então se eu vou para o culto, leva a Bíblia de papel, leve uma caneta, um marcador, vê o texto onde está sendo lido, marque ali, quando chegar em casa, volte naquele texto, no contexto que está aquele texto, o que ele está querendo dizer, qual é a aplicação primária, para quem foi endereçado, para quem foi escrito, quais são os princípios e os valores que nós vamos fazer a contextualização do texto, isso é a hermenêutica, a exegese do texto, isso é fundamental. Nós estamos vivendo, e infelizmente, vou falar algo aqui que eu não gosto de falar, mas dentro da cristandade, nós estamos vivendo um analfabetismo bíblico muito grande. É mesmo, é? Muito grande, muita superficialidade. As pessoas não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, no seu dia a dia. E muitas delas hoje, com esse advento do celular e tudo, se você, até você reeducar, eles abrirem, você vai citar um livro da Bíblia, muitas das vezes ficam perdidos, se aquele livro está no Novo, está no Antigo Testamento, fica folheando a Bíblia e não acha o livro dentro da Bíblia, e textos primários. Então, a falta de conhecimento, principalmente nessa área tão primordial da vida do homem, que é a espiritualidade. Não adianta o homem dizer que ele não é espiritual, porque ele é um ser espiritual também, corpo, alma e espírito. Então, a gente cuida do corpo quando, você falou, hoje passou na farmácia para tomar um remedinho para poder combater, para você melhorar. Quando você está triste, a alma, você ainda vai num psicólogo, não, peraí, eu preciso ver o que está acontecendo. Mas e o espírito? O espírito é vivificado pelo Espírito de Deus através da palavra. E as pessoas estão muito raquíticas biblicamente. Não se lê a Bíblia em casa. E hoje, com esse advento do celular, toda desculpa, não trouxe a Bíblia. Não, está aqui, Está aqui, mas você não abre, não lê. Então, você levar as crianças para um culto infantil e pedir, cada um com sua Bíblia, é importante. Fundamental.
E o que vai acontecer com isso? Elas vão criar uma disciplina. Porque o ser humano precisa disso, de disciplina. Perfeito. Não é? Todos nós, desde se é pastor, se é apóstolo, se você não tem uma disciplina e não tem a quem prestar conta, meu amigo, você está correndo o risco de abraçar o erro e entrar pelo caminho errado. Eu tenho visto algumas crianças, e eu estou falando de criança mesmo, 9 anos é criança. Eu tenho visto algumas crianças fazendo prodígios aqui em Teresópolis. Eu conheço um menino de 9 anos, filho de um grande amigo meu, não vou citar aqui, até porque não estou autorizado para isso. Ele já leu, ele tem 9 anos, ele já leu a Bíblia toda, está relendo a Bíblia, e quando esse menino passa a mão no microfone, no comercial, prepara um comercial aí que a gente está em cima da hora, num comercial, quando esse menino passa a mão no microfone, cara, é um prodígio, um negócio impressionante. Porque ele se alimenta, né? 9 anos. Eu volto já, rapidinho aí, bota um comercial bem rápido mesmo aí, Alex, que é o último do programa, e a gente continua o bate-papo aqui com o pastor Marcos Basílio.